E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o Lucas Guerreiro. Hoje eu quero iniciar aqui uma série de podcasts sobre a poligamia ou casamento plural. O motivo de eu estar fazendo isso aqui é porque é um assunto que continua sendo um tema recorrente, né? Na internet a gente sempre vê pessoas falando: as esposas de Joseph Smith, olha só que absurdo a poligamia, como aconteceu. E assim, aconteceu mesmo a poligamia. A gente tem que falar sobre isso, mas o que eu vejo é que muitos membros da igreja não entendem como se deu nos primeiros dias da restauração. E ficam confusos. E isso pode até fazer com que eles percam admiração, respeito, amor e testemunho pelo profeta da restauração. Agora, é importante dizer logo no início que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ela é muito transparente com a sua história. Todos os escritos que são conhecidos do profeta Joseph Smith, eles foram publicados. Na verdade, o último livro da série Joseph Smith Papers vai ser lançado esse ano, salvo engano, e aí acabou, né? Tudo está publicado. Imagina se você tivesse todos os seus e-mails, cartas, diários, tudo que você já escreveu, que alguém ouviu você dizendo e escreveu, fosse publicado, para as pessoas ficarem analisando, estudando, da sua fé ou não, né? Passível de crítica de todo tipo. Pois é, isso aconteceu com o profeta Joseph Smith. Então, tá tudo publicado ali. Então não tem segredo, a igreja se esforça para que todos conheçam a história. A igreja ela tem um departamento de história e os pesquisadores lá, eles têm recursos e liberdade para estudar as questões da vida do profeta sem nenhuma restrição ou imposição de alguma pauta pelos líderes da igreja. Eu estou dizendo isso porque eu estive com esses historiadores e eles disseram exatamente isso. Olha, nós temos total independência para estudar e para pesquisar. Nenhum líder da igreja chega para nós e fala, não pode estudar isso, não pode fazer aquilo, ou foca nisso. Não, eles são livres para fazer seus estudos, suas publicações. Então, a história da igreja, ela é interessante, ela é cheia de coisas surpreendentes e maravilhosas, tem muitos milagres que acontecem, a gente fica encantado de estudar a história da igreja, porque é vida de pessoas de fé. Agora, existem coisas que são difíceis de entender, por vários motivos. Primeiro, porque a história da igreja tem 200 anos, então algumas coisas que aconteceram lá no começo, são diferentes das coisas como acontecem hoje, né? Uma cultura diferente. Não tinha luz elétrica naquela época. Então, imagina, a noite era completamente diferente da sua noite que você tem hoje. Não existia os meios de comunicação que a gente tem, né? A tecnologia, o WhatsApp, não tinha nada disso. Então, a gente tem que tentar transportar, quando a gente está estudando a história da igreja, a nossa mente para a mente daquela época, para tentar entender como que era o contexto cultural, social, como as pessoas entendiam as coisas, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, porém ele trabalha com os homens de acordo com a sua fé, de acordo com as suas circunstâncias. O que para um israelita da antiguidade pode parecer muito comum e normal, para nós hoje pode parecer estranho, né? E não fazer muito sentido, porque a sociedade e a cultura da época eram diversas. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, provavelmente no futuro, sobre essa tendência de presentilismo. Eu não sei se falei essa palavra certa, mas é quando você pega o teu conhecimento e a tua noção cultural do presente e tenta com essa lente interpretar fatos do passado, o que não dá muito certo. Porque a gente pode dizer que Brigham Young, por exemplo, foi racista, né? Que as declarações dele eram racistas. Mas naquela época, as pessoas agiam daquele modo e eram racistas. Havia pessoas que não eram racistas como Brigham Young, né? Mas a grande maioria das pessoas, elas achavam que a raça
africana, né, os negros da África, eles eram inferiores. Assim como se a gente estudar civilizações lá do passado remoto, né, na Grécia, por exemplo, a gente vai ver que ah, uma pequena parte das pessoas eram considerados cidadãos que tinham direitos, que tinham liberdade, que podiam falar. Outros não, eram secundários. As mulheres eram consideradas assim abaixo até do que os escravos, praticamente animais, né? Uma coisa terrível, mas era a sociedade daquela época. Embora a gente se indigne com isso hoje, a gente, para interpretar e entender como as coisas acontecem, tem que fazer esse exercício de se afastar das lentes de como a gente vê as coisas hoje e tentar ver como as pessoas viam naquela época. Mas, enfim, eu quero fazer esse podcast entre 10, 15 episódios aí. Eu estudei bastante sobre isso. A princípio eu ia fazer vídeo, mas eu acho que por áudio assim facilita. Eu não estou tendo muito tempo para editar, então se eu jogar um áudio é mais fácil do que ter um vídeo que eu tenho que fazer cortes, tenho que me preocupar com luz, tenho que me preocupar em juntar o som com a imagem, enfim, demora muito mais para editar quando é vídeo do que quando é apenas áudio. Então, eu espero que vocês não se incomodem de não ver a minha cara enquanto eu conto para vocês sobre a poligamia. Beleza? Bom, a história da igreja, ela não é segredo para nenhum membro. Ela é estudada nas classes dos seminários, nos institutos, por jovens que vão desde os 14 anos, né, quando a gente entra no seminário, até 30, quando a gente sai do instituto. Tem livros como A História da Igreja na Plenitude dos Tempos e Santos, que estão traduzidos em português. Eles são distribuídos, você consegue até de graça. Na internet eles estão lá de graça também. Eu estou dizendo isso porque a igreja, mais uma vez eu repito, não quer esconder nada da sua história. Ela está se esforçando muito para ser cada vez mais transparente, para deixar fácil para que todas as pessoas, não apenas acadêmicos, possam ter acesso a documentos, a histórias, a narrativas. Mas, pessoal, é normal que numa organização que tem 200 anos de história, surjam perguntas, incertezas sobre acontecimentos do passado. Quantos milhões de pessoas foram membros da igreja? Alguns permanecendo fiéis, outros se desviando, alguns sendo reconhecidos na sociedade como grandes contribuintes, como fala essa palavra? Contribuidores. Pessoas que contribuíram, ficou melhor assim. Pessoas que contribuíram para a sociedade, né? Cientistas, filósofos, professores, médicos, outros que foram boas pessoas, fizeram sua parte, mas passaram despercebidos. Então, a igreja, nesses 200 anos, teve todo tipo de pessoas e todo tipo de acontecimento. A igreja, portanto, não é livre de controvérsias. Algumas delas foram endossadas pela mídia, foram espalhadas por pessoas que eram desafetas à nossa fé. Várias pessoas ainda hoje acham que os membros da igreja são polígamos, o que não é verdade. Infelizmente, a gente tem muito dinheiro lá em Hollywood sendo dedicado exclusivamente para falar mal da igreja. E essas mentiras, elas se perpetuam. Bom, a princípio, eu estava pensando em falar só de Joseph Smith e da poligamia em um único podcast, um único vídeo, na verdade era a ideia original, mas a minha pesquisa ela foi muito abrangente, demorou bastante, e eu acabei escrevendo um roteiro de mais de 60 páginas. O que eu vou discutir com vocês aqui é baseado nessa pesquisa que eu fiz, e ela abrange um pouco da poligamia praticada no Velho Testamento, mas principalmente a poligamia como se sucedeu no começo da história da igreja, né? Nesses 200 anos que nós temos de igreja. Vou falar sobre Joseph Smith e a poligamia, mas também depois como a poligamia aconteceu em Utah até o tempo em que foi
revogada, que cessou. Eu vou colocar sites e referências nas descrições desses podcasts que vocês podem acessar, se vocês quiserem, para ter mais informações, tá? Colocar, então, as fontes do meu estudo. Bom, isso é difícil, é trabalhoso, não é fácil produzir esse conteúdo. Então, se você gostar, eu peço que você curta, que você compartilhe com seus amigos e que possa fazer comentários aí dizendo o que você achou. Eu estou tentando fazer o meu melhor, estou na fase final aqui do meu mestrado, terminando, agora falta apresentar minha tese, fazer algumas provas finais. Então, estou me dedicando aqui porque eu sei que esse é um tema importante para muitas pessoas. Então, acho que vale a pena esse sacrifício de tempo. Antes de debater o tema da poligamia, eu quero falar a minha impressão sobre o casamento plural já desde o começo, tá certo? Eu sei, por experiência própria, que a poligamia causa desconforto. A grande maioria dos meus ouvintes, como eu falei também, estão inseridos numa cultura de monogamia. Para nós, o casamento é entre homem e mulher. Mesmo que nós tenhamos conhecimento sobre casamentos plurais na época do Velho Testamento, quando a gente fica sabendo que líderes da igreja nessa dispensação tiveram mais de uma mulher, isso pode nos assustar. E essas perguntas elas se ampliam quando a gente ouve vídeos na internet, a gente lê artigos de pessoas que não gostam da nossa fé, né? Que eles são opositores da igreja. E eles pintam a poligamia como uma prática carnal, na qual os líderes eles tiravam vantagem da sua influência, do seu carisma, para seduzir e para compelir as mulheres a terem relações sexuais. Parece que o fim da poligamia era esse, né? Ter relações sexuais. Bom, essas acusações, elas são ampliadas, como eu também disse para vocês, com várias produções de Hollywood, com várias coisas que tem na internet. E ao saber que no começo o casamento plural ele foi praticado em segredo, aí então a gente fica mais preocupado com essa ideia de que a poligamia ela é um problema. Mas deixa eu tranquilizar vocês aqui, já desde o começo, sejam vocês membros da igreja ou não, sobre os líderes nos primeiros dias da restauração, sobre os profetas, videntes e reveladores. Eu quero assegurar vocês que o casamento plural foi ordenado por Deus e que Joseph Smith e outros, eles não se casavam com uma mulher para satisfazer seus impulsos carnais. O objetivo não era sexual. Eu também quero ajudar todos a entenderem a doutrina do casamento plural. Especialmente o motivo porque os casamentos plurais são uma exceção e não a regra no Evangelho. E que nós não cremos que a maioria de nós terá relacionamento polígamo no céu. De fato, o elder Quentin L. Cook, que é membro do Coro dos 12 Apóstolos, ele disse num face-to-face, né, um evento cara a cara, que aconteceu para os jovens adultos solteiros já há alguns anos atrás, ele falou que o seu sentimento de outras autoridades gerais é que o casamento plural ele tinha cumprido o seu propósito nos primeiros dias da restauração e que ele não seria mais exigido. Então, o apóstolo falando claramente que não vai ser, no sentimento dele, isso não vai ser exigido mais. Porque tem muitas pessoas que pensam, nossa, lá no céu vou ter que dividir meu marido com outras mulheres. Não tem isso, gente. A monogamia é a regra. Deus casou Adão e Eva. Não casou Adão com várias mulheres. Mas houve períodos de exceção. E a gente vai discutir sobre isso. Poucos, é verdade, mas houve. Então, o casamento plural sempre é uma exceção à regra. Bom, para terminar esse podcast introdutório, quero falar sobre o caráter de Joseph Smith. Eu também poderia falar
a minha perspectiva sobre Brigham Young e outros líderes que praticaram poligamia. Mas como as críticas principais elas são direcionadas ao profeta da restauração, porque foi ele que iniciou o casamento plural nessa dispensação, eu quero falar mais sobre ele. Quem ele foi, como que ele era. Joseph Smith é importante para a nossa fé porque ele é o profeta restaurador do Evangelho. Quando essa restauração e esse profeta são associados à poligamia, isso se torna profundamente desconfortável para algumas pessoas e pode desafiar, como eu também já falei para vocês, a compreensão que elas têm sobre Joseph Smith como um homem bom, um homem de Deus. Por que ele teve várias esposas? As pessoas podem se perguntar. Era apenas sobre sexo ou poder? Era uma situação manipuladora, enganosa, abusiva? Bom, vou responder tudo isso no futuro, com detalhes, tá? Mas eu quero afirmar para vocês que Joseph Smith era uma boa pessoa, era civilizado, era um homem de Deus. Em setembro, nós comemoramos 200 anos da aparição do anjo Moroni ao menino Joseph. Ele tinha só 17 anos na época. Estou falando de setembro agora, de 2023. Já vai fazer 200 anos que o anjo apareceu pela primeira vez. Naquela ocasião, o mensageiro celestial, que foi enviado da presença de Deus, disse que Joseph teria um trabalho para realizar. Imagina o que Joseph deve ter pensado quando o anjo lhe disse que seu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas. Talvez o choque nos olhos de Joseph tenha feito com que Moroni repetisse que se falaria bem e mal dele entre todos os povos. O elder Neil L. Anderson, que é membro do Coro dos 12 Apóstolos, disse que o bem falado sobre Joseph Smith veio aos poucos, mas o mal começou imediatamente. De fato, Joseph Smith escreveu o seguinte: quão estranho era que um obscuro menino fosse considerado suficientemente importante para atrair a mais implacável perseguição. O elder Anderson também disse: os comentários negativos sobre o profeta Joseph Smith aumentarão à medida que se aproxima a segunda vinda do Salvador. As meias-verdades e os enganos sutis não diminuirão. Haverá familiares e amigos que precisarão da sua ajuda. Olha só a profecia do elder Anderson aqui. Isso está acontecendo, meus irmãos. O mal falado de Joseph está ao nosso redor. Há pessoas que você conhece que precisam da sua ajuda para não perder a fé no profeta da restauração. Porque há meias-verdades, há enganos sutis que estão circulando. Como eu amo os seguidores desse canal. Eu quero muito ajudar vocês a entender mais sobre quem foi Joseph e o que ele fez. Joseph foi um homem honesto, virtuoso, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo aparecerão a ele. Ele traduziu o livro de Mórmon pelo dom e poder de Deus. Para as perguntas sobre o caráter de Joseph, o melhor a fazer é mostrar as palavras de milhares que o conheceram pessoalmente e que até deram a vida pela obra que ele ajudou a estabelecer. Um deles é John Taylor, que foi atingido 4 vezes pela turba que assassinou Joseph. E ele declarou o seguinte: testifico diante de Deus, dos anjos e dos homens, que Joseph era bom, honrado e virtuoso, que tanto na vida privada quanto na pública, seu caráter era imaculado e que viveu e morreu como homem de Deus. Muitas das mulheres que entraram no casamento plural com Joseph, mais tarde defenderam ele como um profeta, bem como também defenderam o casamento plural como um princípio divino. Até Emma, a esposa de Joseph Smith, a primeira esposa de Joseph, como nós vamos ver, ela vocalizou sérios problemas com o casamento plural. Afirmou que seu marido era um profeta. Então, mesmo ela tendo uma antipatia
Às vezes ela apoiava, às vezes ela não gostava, enfim. Foi difícil o casamento plural para Emma. A gente vai falar mais sobre ela especificamente em algum episódio. Mas, mesmo ela nunca negou o chamado divino do seu marido. Não há nenhuma evidência, meus irmãos e irmãs, que seja confiável de que Joseph foi propositalmente abusivo ou que ele estava apenas usando a poligamia para o sexo e poder. As evidências sugerem o contrário, como eu vou demonstrar. Além de toda a informação que você pode pesquisar e ponderar, há uma importante coisa que você que está me ouvindo pode fazer. E ela é a seguinte: busque um testemunho sobre o profeta da restauração. O Elder Anderson diz o seguinte: o testemunho acerca do profeta Joseph Smith poderá vir de maneira diversa para cada um de nós. Poderá vir ao nos ajoelharmos em oração para pedir a Deus que nos confirme se ele foi mesmo um profeta. Poderá vir ao lermos o relato do profeta sobre a primeira visão. O testemunho poderá se destilar sobre nossa alma ao lermos o livro de Mórmon repetidamente. Poderá vir quando prestamos testemunho do profeta, ou quando estamos no templo e percebemos que, por meio de Joseph Smith, o poder selador foi restaurado na terra. Com fé e real intenção, nosso testemunho do profeta Joseph Smith se fortalecerá. As perguntas sobre o casamento plural de Joseph, elas são boas perguntas, elas têm que ser feitas e elas merecem consideração. Mas o que acontece, infelizmente, é que o registro, o documento sobre esses casamentos é irregular, cheio de incertezas, tem muitos rumores, tem muitas alegações contraditórias, e isso não ajuda. Então, a gente não sabe muito sobre o casamento plural porque não foi mantido um registro adequado sobre isso. Então, nos dados disponíveis, a gente pode concluir que Joseph Smith introduziu secretamente a prática do casamento plural no início da década de 1840. É evidente que ele teve relações sexuais com algumas de suas esposas plurais. Embora tenha recebido revelação que orientou a restaurar essa prática, Joseph não recebeu todos os detalhes de como implementar o casamento plural. Deus basicamente disse, restaura o casamento plural, mas não disse como fazer isso. E a gente pode ver isso em outros aspectos da restauração. Deus ele vai revelando sua vontade aos poucos, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Deus também geralmente não revela um plano detalhado sobre como nós devemos cumprir seus mandamentos. Ele dá uma ordem e ele espera que realizemos muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade e realizemos muita retidão. Bom, para terminar essa introdução, é preciso dizer que o casamento plural não é mais praticado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Já faz tempo que é assim. Tem pessoas que continuam nos acusando de poligamia, talvez existam grupos bem distantes que vivam, sei lá, numa fazenda e que se autodenominam mormons, que vivem a poligamia, mas não são membros da igreja. Porque os membros da igreja não podem casar com mais de uma mulher, nem nos países onde isso é permitido. Tá? Alguém que casar com uma outra mulher vai ser excomungado da igreja, não vai mais ser membro da igreja. Então pode ser que tenha alguns fundamentalistas que fazem isso, mas eles não são membros da nossa fé. As pessoas de hoje têm que lidar com o legado do casamento plural. E algumas realmente lutam para entender isso. Tudo bem, vamos enfrentar essas questões, vamos procurar entender. Eu acho que essa atitude honesta, ela é muito importante, não apenas para um melhor entendimento sobre a história da igreja, mas para nós mantermos uma fé em Jesus Cristo e na restauração do seu evangelho nesses últimos dias, pelo profeta Joseph Smith. Então, eu apreciei muito ter feito esse estudo. Como falei para vocês, já tenho estudado a história da igreja por muito tempo, mas dessa vez eu me dediquei especificamente a esse tópico, escrevi bastante, vi muitas fontes, então acho que vai ser proveitoso a gente ter essa conversa aqui. Claro que não é um estudo completo, que muito mais poderia ser dito,
Por exemplo, poderíamos estudar a vida de cada uma das esposas plurais do profeta Joseph Smith, poderíamos estudar sobre Brigham Young de modo mais profundo, né? E como foi a prática do casamento aqui em Utah, porque eu vou falar sobre isso, mas eu não vou me aprofundar tanto, eu quero mais focar em Joseph Smith e no início do casamento plural na restauração, né? Nessa dispensação. Mas, enfim, pode ser que no futuro fale mais sobre isso. Com essa base que eu quero propor para vocês, vocês podem ir além e ter subsídio para pesquisar mais. Também vai ajudar vocês a responder as suas próprias perguntas e a de outros sobre o casamento plural. Obrigado por ouvirem. Eu agradeço muito pelo apoio que vocês dão e encontro vocês no próximo podcast sobre o casamento plural. Até mais, pessoal.